Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Kélvia Bom Tempo, sou gerente de segmento aqui da MIDI. É um prazer receber vocês aqui nesse evento, nesse webinar de hoje, com um tema tão relevante, né, que é a inovação e como que a gente queria, assim, fechar o ano, né, com um tema positivo, um tema muito procurado, né, por todos. Então, estabelecer uma cultura de inovação aí, permitir o erro, né, fazer com que a gente encontre soluções inovadoras para a melhoria dos resultados. Então, para isso, a gente convidou a Marina Cavalieri para estar aqui conosco hoje. A Marina, ela é Product Director da Falcone, acumula 17 anos de carreira, com experiência em grandes empresas de diversos segmentos, como consultora da Falcone. Ela atua com produtos digitais, tecnologia, agilidade e inovação desde 2017. Se tornou sócia da Falcone em 2021. É board member do Dayway, conselheira consultiva da Vortex e mentora dos cursos da FIRST sobre inovação. E é com ela que a gente vai aprender um pouquinho, né? Fazer uma troca aqui, né? A gente sempre troca muito, né, Marina, nessas interações. E deixo a palavra agora com a Marina. Marina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Kelvin. Boa noite, né, pessoal? Super feliz de estar aqui para a gente fazer essa troca. Bom, vamos começar então, né? Então, nesse papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os caminhos para fazer a inovação acontecer, falando de como fazer a inovação acontecer na prática, indo além um pouco do hype, né, que a gente tem às vezes em torno desse assunto. Bom, então a Kelvin, né, já me apresentou. Eu vou falar um pouco sobre esse contexto e aí comentar um pouco sobre a inovação, né, saindo da estratégia de inovação, como que a gente desenvolve, né, e aí eu vou comentar um pouco bem, usando o case aqui da própria Falcone, como a gente tem feito aqui. Eu tenho tido a oportunidade tem 5 anos que eu tenho atuado aqui, vivido nessa jornada de transformação da própria Falcone, então tenho alguns exemplos de como a gente tem feito aqui e o que a gente já fez, o que funcionou, o que não funcionou, o que está dando certo, né? Eu acho bacana essa troca, como que a gente está seguindo, né? Da estratégia para a tese, para a gestão da inovação, para a prática e como que a gente faz essa governança da inovação. Então, antes de entrar um pouquinho, queria dar um pouco esse contexto, né? De que, assim, transformação digital e inovação, embora já tenha sido falado há vários anos, ela continua sendo uma das principais preocupações e tem sido ainda direcionadora de investimento de muitas empresas, né? Teve uma pesquisa global recente com 750 CEOs e C-levels do mundo e ainda é um tema que está pautando as principais lideranças. E esse estudo apontou algumas questões, como fortalecimento de cultura, desenvolvimento de times, tecnologia, automação, desenvolvimento de novas linhas de negócio como parte da estratégia de crescimento de médio e longo prazo de praticamente todas as empresas. Ou seja, olhar para a inovação e acelerar a inovação continua sendo, né, cada vez mais necessário, além de ser uma parte importante, assim, um elemento importante da cultura corporativa. É importante para buscar crescimento, para buscar satisfazer essas necessidades dos clientes, né, para a empresa se manter relevante, jogar o jogo ali, continuar relevante em relação a competidores. E aí, para essa inovação acontecer, ela precisa ser um processo mesmo, né, colaborativo entre as pessoas, dentro de um time, entre os times e entre organizações, né, que é muito o que é falado de Open Innovation, né, quando essa colaboração e a inovação sai de dentro de um time, né, e está sendo expandida, né, destravando assim esse potencial da empresa evoluir, desenvolver seu portfólio, melhorar a operação, melhorar a experiência do cliente, né? Uma inovação que de fato gere valor. Então, para essa inovação de verdade gerar valor, não ser só um discurso, um hype, ou uma moda, ou usar uma ferramenta X, ou colocar um post-it na parede, ou fazer uma viagem, né? Teve essa época que teve essa moda de viajar para o Vale do Silício, né?
é assim, como transformar isso em, de fato, em resultado, né? De um jeito pragmático. Então, a gente acredita muito que inovação, que transformação é processo. Então, a gente está, né? Então, estamos todos em constante transformação. Essa necessidade de responder às mudanças, ela, né, continua sendo necessária, seja as mudanças de novas tecnologias, mudança dos clientes, e sempre, né, tem essas perguntas sobre como tomar as melhores decisões. Então, já falando um pouco aqui do case da Falcone, essa é uma pergunta que move a gente, né? Quais são as decisões importantes que negócios e empresas precisam tomar? E como que a gente pode ajudar, no caso as empresas, nossos clientes, e a gente mesmo a tomar essas melhores decisões? Bom, então, as perguntas, eu acho que esse é um ponto de partida super importante, né? As perguntas que movem a gente e o que as empresas precisam transformar hoje, né? Por onde passam essas perguntas? E aí que entra, né, essa questão da inovação. Então, como que a gente faz? Começando do começo, né? A falta, né? Eu gosto muito dessa frase do Dan Toma, que ele traz que a falta de uma narrativa coerente para o crescimento, que olha tanto para o presente quanto para o futuro, sempre vai fazer com que a inovação seja vista como uma distração. Que é essa brincadeira que eu faço, né, que eu fiz ali da inovação indo além da moda, além do hype, né? Ninguém quer inovar porque quer inovar. Não é só porque você quer estar, né? E aí eu acho que a empresa organizar essa narrativa é importante. Então, né, sem distração, né, tem que ser um processo, tem que ter um fim claro. Começando desse começo, né, ela começa de cima, assim, ela tem que ser parte integrante da estratégia de crescimento da empresa. Então, ela tem que estar ali desde o planejamento estratégico para aproveitar as oportunidades, buscar resposta para as inquietações, resolver essas dores latentes dos clientes, até antecipar esses movimentos e tendências de mercado. Então, né, é um processo, e essa questão de inovação ser processo, né, eu tive recentemente aqui no Web Summit que teve em novembro e foi super falado lá, né, a abertura do Web Summit foi falando assim, inovação é um processo, né, pelo CEO do Web Summit, né, como que precisa entrar mesmo nesse jeito de trabalhar das empresas. E aí, como que a gente fez isso na Falcone, né? A gente desenhou essa estrutura conceitual para poder organizar ela, que é esse desenho aqui, que é o que a gente chamou aqui do framework de inovação, que é o que a gente tem usado aqui. Só que a gente buscou referências, assim, vários autores, tá? A gente fez uma adaptação livre de vários autores que organizam isso. Então, eu vou contando. Gente, vocês fiquem à vontade para me interromper, perguntar e comentar, tá? Então, a gente tem alguns elementos aqui. O primeiro, da estratégia, que ela é composta de 3 partes. A tese de inovação, a gente escreveu mesmo uma tese, que aí conecta com aquela questão de ter uma narrativa coerente para a inovação. A gente tem uma tese de investimento, que ela deriva da tese de inovação, e uma visão, um desenho do portfólio de inovação, de qual que é esse portfólio que a gente quer ter, pensando nos diferentes horizontes de transformação. Ela tem uma outra parte, que é a gestão da inovação, que aí a gente tem, a gente deu esse nome aqui de Innovation Flow, mas que é um funil mesmo de inovação, de como, desde que a gente identifica uma oportunidade, uma ideia, como que ele caminha, eu vou mostrar um pouco mais. O de investimento, então, o de inovação é quando uma pessoa aqui da Falcone, por exemplo, tem uma ideia e quer fazer alguma coisa, quer propor alguma coisa que inova, que muda um processo, que melhora uma operação, que cria um novo produto ou serviço. O de investimento já é um processo de quando a gente quer investir ou avaliar uma oportunidade de investimento, por exemplo, numa startup. Tem uma startup do mercado que a gente acha que tem sinergia com o nosso negócio e como que é o caminho da gente avaliar e decidir o investimento nela. E um outro bloco, que é de como a gente acompanha os resultados, métrica e orçamento. Então, já dizia o professor Falcone, quem não mede não gerencia, inovação é a mesma coisa. Se a gente não medir a inovação, e a gente não conseguir ver o que está dando certo, o que está dando errado, o que está provocando o resultado que a gente espera, a gente não consegue corrigir a rota, né, e pôr no trilho.
É esperado que a gente faça apostas nesse caminho de inovação, defina a hipótese e que a gente descubra que ela não gerou o que a gente queria, assim, ou que a gente não validou aquela hipótese e aí a gente precisa agir rápido, né? Corrigir a rota rápido. Tem um outro elemento aqui, que é a prática da inovação, que aí é mesmo no campo acontecendo, então a gente coloca os times, né? E essas setinhas aqui é exatamente isso, né? Da nossa estratégia, a gente elabora hipóteses que vão ser testadas com o mercado, com o ecossistema, fazendo experimentações e vão gerar os dados que entram aqui, né? Que alimentam essa gestão da inovação. E a gente tem um outro elemento que é a governança da inovação. Vocês estão ouvindo meus filhos gritando aqui? Tá tudo bem? Eu fechei a porta, eles estão aqui. O outro elemento que é a governança da inovação, que seja, como que a gente olha o todo, né? Como que a gente muda a estratégia, como que a gente acompanha as práticas nesse todo. Então, eu vou ir contando um pouquinho, mostrando algumas partes de como que a gente está fazendo aqui. Esse framework é o que a gente começou a nossa jornada de transformação aqui há 5 anos atrás, e a gente só um segundo. A gente começou o nosso caminho aqui, né, na Falcone, há mais ou menos 5 anos atrás. A gente não começou com esse framework desenhadinho, não. A gente começou fazendo muito o que o pessoal fala do change by doing, o learn by doing, exatamente a gente foi fazendo e transformando ao mesmo tempo, mas como a gente é de gestão, à medida que a gente ia caminhando, a gente foi organizando, desenhando, amadurecendo o processo, como a gente faz e como a gente mede, né? Todo esse nosso caminho aqui. Bom, seguindo aqui, né? Então, esse framework, né, de inovação, ele é um caminho mesmo para que essa inovação aconteça de uma forma organizada e direcionada para gerar resultado. Ela permite que a gente tome as decisões baseadas em dados, sempre guiado pela nossa estratégia, né? Por isso que a tese é importante. Então, falando um pouco dessa parte da estratégia de inovação, né? A estratégia de inovação, ela deriva do planejamento estratégico, ela não é o planejamento estratégico, ela é uma parte dele. Se ela não está clara nele, ela tem que a gente precisa garantir que a estratégia de inovação conversa com o planejamento estratégico como um todo. Então, ela direciona onde que a empresa quer ir e para onde não quer ir. E nesse caso, onde não quer ir, às vezes mais importante do que onde quer ir, porque a nossa tendência quando a gente vai fazer uma tese é a gente querer tudo, né? A gente querer abraçar o mundo, mas isso não é real, a gente não tem recursos suficientes para conseguir fazer tudo que a gente sonha e que a gente quer ao mesmo tempo, né? Então, esse direcionamento de onde quer ir e não quer ir, nesse futuro de pensar, e é importante separar nesses horizontes, né? O que a gente vê para o curto prazo, para o médio prazo, e para o longo prazo. E a gente expressou ela escrevendo a tese, a gente redigiu ela mesmo. Eu vou mostrar as partes aqui que a nossa tese tem. A gente buscou referências de várias teses e compôs na nossa. Então, o principal objetivo dela é direcionar e priorizar, a gente priorizar os esforços. O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, quando a gente fala de experimento, de investimento, e evitar que a gente gaste tempo e esforço em oportunidades que não estão vinculadas com a nossa direção estratégica. E acontece muito. E aí, tanto quanto a gente fala de oportunidade interna relacionada, por exemplo, à digitalização de um processo nosso, quanto o desenvolvimento de um novo negócio, quanto uma parceria ou investimento numa empresa do mercado. Então, esse é um ponto importante. Não quer dizer, a tese, ela não é para limitar. Não quer dizer que se aparece uma outra coisa, a gente não pode mudar a tese. A tese, ela pode mudar ao longo do tempo, mas tem que ter um bom questionamento em cima disso. E para quem que ela é? A tese é para o público interno da empresa, né? A gente geralmente não divulga para o público externo. Para o público externo, vai ser uma tese, por exemplo, de Corporate Venture Capital. Para o público interno, vai ser a tese de inovação mesmo. A nossa é publicada no nosso portal interno. Então, todo mundo... E a gente já divulgou em eventos. Então, todo mundo da Falcone consegue entrar no portal e ler a tese. Ela está lá
escrita a qualquer pessoa, do estagiário ao diretor, assim, ela é pública. E esse é um ponto importante da transformação, a gente levar a comunicação. Porque quando a gente está vivendo um momento de transformação, é fundamental que todas as pessoas da empresa se sintam parte daquilo, que elas entendam para onde a empresa está indo. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes tem um grupo específico que está discutindo a inovação ou a transformação, e o restante do time está lá, trabalha no dia a dia, que é importantíssimo, né? Porque muitas vezes é esse dia a dia que está financiando um investimento em uma coisa que não vai gerar, às vezes, o resultado agora, o retorno agora, esse retorno vai vir no médio prazo, ou dependendo do tipo de inovação, no longo prazo. Então, empresas que hoje estão investindo em blockchain ou em metaverso, Web3, elas não estão colhendo resultado agora. É um investimento que ela está apostando agora lá na frente. Tem risco e tem incerteza, e pode dar errado, né? Que é o que a gente chama, às vezes, de horizonte de inovação, que vai compor o portfólio, ou seja, de tudo que a empresa está investindo, todas as apostas de inovação dela, quais são as apostas que são de curto prazo, adjacentes. Então, assim, nossa, esse cliente já tem essa dor. Se eu oferecer esse serviço a mais, esse produto a mais, eu aumento minha receita agora. É uma inovação ali incremental, que não é, às vezes, um modelo de negócio disruptivo, uma tecnologia disruptiva, mas não deixa de ser uma inovação. Eu estou entendendo uma necessidade, antecipando, testando uma hipótese ali mais de curto prazo. Eu posso ter iniciativas de médio, né, que são mais de médio prazo, que a gente às vezes chama de horizonte 2, que elas são adjacentes, elas já mudam um pouco em relação ao que eu já faço hoje, e pode ter as mais disruptivas, as mais transformadoras, que é uma coisa que eu nem faço hoje, um modelo de negócio completamente diferente. Pode ser algo que, né, modifica completamente o meu negócio se ele funcionar e, portanto, tem mais incerteza. Então, a visão da estratégia, da tese do portfólio é equilibrar isso, para que seu foco de inovação não sejam só em coisas de curto prazo e nem só coisas muito futuristas, que elas vão demorar para retornar. E aí você vai gastar muito dinheiro e ter pouco retorno e muita incerteza. Então, como que você faz esse, né, mix ótimo do portfólio, das suas apostas, né, do que você está inovando ali, experimentando? Então, a nossa tese, ela tem essas partes. Ela tem uma declaração, que é um parágrafo mesmo, um statement do que a gente quer ser, a tese, a antitese e as referências. Então, dentro da tese, a gente tem 3 blocos: espaços de problema que a gente quer resolver, modelos de negócio que nos interessam e tecnologias que nos interessam. Na antitese também. E aí, gente, um ponto interessante foi, quando a gente foi fazer esse exercício aqui, a tese foi fácil, a gente fez os workshops para co-criar. Tinha, assim, tudo lá, entendeu? A gente queria todos os problemas, todas as tecnologias, todos os segmentos, a gente queria, assim, o mundo inteiro apenas. E aí, quando a gente foi fazer a antitese, a gente não estava conseguindo falar o que a gente não queria. E foi a parte mais difícil, e é a parte mais importante, assim. E aí a gente falou, não, a gente precisa voltar e repensar, porque quem quer tudo não quer nada. Se eu não escolhe um caminho, uma prioridade, né, a gente perde o foco. Então, esse é uma dica, assim, né? Escolher, então, por exemplo, né, trazendo um exemplo aqui da Falcone, a gente chegou a discutir, porque hoje a gente atende B2B, né? A gente trabalha para empresas. A gente chegou a discutir se ia para o B2C. E no início ia, e depois a gente falou assim, não, vamos focar no B2B, porque assim, B2C é outro universo. Então, a gente optou nesse momento, na nossa antitese a gente não vai para o B2C. A gente discutiu se a gente quer investir em hardware, em software, que tipo de tecnologia a gente quer. A gente quer investir em blockchain, em IoT, que tipo, né, de apostas. E tudo bem isso mudar com o tempo, mas é um pouco a visão, né, do que a gente quer no momento. Então, tanto tese e antitese tiveram esses 3 blocos: tipo de problema, tipo de modelo de negócio e tipo de tecnologia. E na parte de referências, a gente separou em empresas que são referências, inspirações, do tipo modelo a ser seguido, né? Assim, e podem ser empresas muito mais como uma inspiração de qualquer lugar do mundo, como uma inspiração. Parcerias também como inspiração. Que tipo de parceria que a gente entende que, né, poderia ajudar segmentos de mesmo indústrias, porque a gente aqui na Falcone atende, né, muitas indústrias diferentes, então
uma priorização mesmo dessas indústrias. E um outro ponto super importante, capabilidades. Porque podem ter inovações que a gente opte por fazer, né, seja investir numa startup, seja criar alguma coisa, que o propósito seja desenvolver uma capabilidade organizacional que a gente não tem hoje e que a gente entende que ela é muito importante para o futuro, para aquela visão do que a gente quer ser em 5, 10 anos. Então, capabilidade também é uma referência, né, importante aqui da tese. Bom, até aqui, pessoal. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, algum insight legal? Né? Fez sentido, não fez sentido? Não? Podemos seguir? Beleza. Senão vocês podem mandar aqui no chat, eu estou vendo aqui o chat, levantar a mãozinha, que a gente vai trocando. Ai, Nima, acho que você falou no mudo. Ah, tá fechado, será? Abriu. Abriu, né? Tudo bem? Tudo jóia. Não, eu ia falar por mim, você pode continuar, que a gente tá... Eu tô, assim, bem... ouvindo mesmo o que você tá falando aí, né, no sentido de inovação. Beleza, vou seguir então. Tá. Bom, então eu falei aqui, né, um pouco daquele bloco ali, né? Eu acho que mostro aqui da parte da estratégia, né? O portfólio que... Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu comentei aqui um pouco falando desse bloco de estratégia, né? Dessa importância de como que a gente fez a tese, quais são as partes integrantes da nossa tese. A nossa tese de investimento, ela deriva da tese de inovação, mas aí ela é mais específica mesmo. No nosso caso aqui na Falcone, a gente fez a tese de investimento pensando em investimento em startups, e aí é importante, ela é bem mais específica do que a tese de inovação. Então, ela fala de tamanho de cheque, porte da startup, estágio que ela está, né? Enfim, até algumas condições, assim, de tipo de contrato que a gente quer, que tipo de contrato que a gente não quer, né? Para direcionar mesmo. E o portfólio que eu comentei desse mix, né, de balancear os horizontes. Então, pensando nesse horizonte de tipo inovações mais incrementais, mais perto do negócio, que vão dar um retorno imediato, aquelas adjacências, aquelas inovações transformacionais, que são apostas né, muito mais futurísticas, né, poderia dizer assim, com uma incerteza maior. E quanto maior a incerteza, maior o risco, né, e maior o tempo ali de retorno, né, provável. E aí, comentando um pouco de gestão da inovação, né, que já entra ali nos processos de como a gente está fazendo. Bom, como que acontece na prática aqui na Falcone, né, contando para vocês o nosso case aqui. Então, a gente tem a nossa tese lá, como eu falei, está publicada no portal, que é a direção que a gente quer ir. Todo mundo da Falcone pode gerar ideias e oportunidades. Eles submetem essa ideia numa plataforma, no nosso portal a gente tem uma plataforma, então a pessoa pode escrever lá e submeter as ideias, tem alguns campos que ela precisa preencher, e o time de inovação, que é o meu time, ajuda ali, à medida que essa pessoa submete essa ideia, a gente entra em contato e ajuda ela a preparar, amadurecer, refinar um pouco essa ideia. Então, ela prepara um pitch para defender essa ideia dela de inovação e ela apresenta no que a gente chama aqui de comitê prévio. Aí, o comitê prévio, que é comigo, com algumas pessoas do time, ainda não coloco a CEO, nem né, outros diretores nesse comitê prévio, não. Vai aqui mesmo com o meu time. E desse comitê prévio, a gente já pode decidir investir dentro de um limite. Então, eu tenho um tamanho de cheque que eu, como comitê prévio, posso aprovar e dar. Nem preciso levar para a CEO. Então, se essa ideia ela está alinhada com a nossa tese de inovação, e a gente tem os critérios, a gente fez uma planilhinha mesmo. Cada critério tem um peso, avalio se essa ideia tem aderência com a tese. Tem aderência. O valor que essa pessoa está pedindo, o tamanho de cheque que ela está pedindo para ela testar essa ideia, está dentro de um limite de cheque que é relativamente pequeno que eu consigo aprovar? Tá. E o que eu estou chamando de cheque aqui? O que é o cheque nesse caso? Às vezes a pessoa fala assim, olha,
eu quero trabalhar nessa ideia metade do meu tempo durante 2 meses. Esse, às vezes, é o cheque. Esse pode ser o cheque. Eu estou falando, beleza, eu te deixo trabalhar part-time, 3 meses, você vai trabalhar só nessa ideia, outra part-time você trabalha no projeto. Então, às vezes, eu dou o tempo. Às vezes, a pessoa fala, eu quero desenvolver, testar um aplicativo com desenvolvimento no-code. Você me empresta um cientista de dados part-time, um desenvolvedor part-time, aloca comigo 3 meses para eu tentar fazer esse aplicativo, criar esse algoritmo. Isso que é o cheque, só que a gente monetiza ele, porque se eu aloco pessoas, isso é dinheiro também. Eu estou tirando a pessoa de algum outro trabalho e colocando ela ali para testar essa hipótese, então a gente quantifica isso. E esse é o tamanho do investimento que a gente está aprovando aqui para experimentar. E aí, nesse caso, se eu aprovo em comitê prévio, eu depois faço um debriefing para o comitê de investimento, que tem a CEO e outros diretores, e a gente acompanha as métricas de sucesso. Então, quando a gente dá o cheque, a gente define uma métrica de sucesso. A métrica de sucesso aqui pode ser validar uma hipótese. Então, um exemplo de uma ideia que passou aqui. Era um consultor da Falcone, ele falou, olha, eu quero testar aqui, que eu consigo criar um algoritmo, que o meu algoritmo vai gerar uma recomendação para essa loja, era para uma loja de farmácia, e essa recomendação vai ajudar essa loja a não perder vendas, a reduzir vendas. Tá bom, testa aí. A gente deu o time 3 meses, testa aí, ele conseguiu. Ele poderia não ter conseguido. O algoritmo deu errado, a recomendação deu errada, tudo bem, matou a ideia aí. Esse foi o tanto que a gente investiu para validar essa hipótese. Aí ela seguindo, dando certo, vai para o Gate 1, ou se no comitê prévio o tamanho de cheque que a pessoa está pedindo é uma coisa que não está na minha alçada, ela vai para o comitê 1, então para o Gate 1. Que o Gate 1 a gente tem outros diretores participando. E aí aqui a gente toma decisões de investimento mais complexas, assim, olha esses critérios para investimento, de tamanho de cheque, de risco, olha o portfólio, né, como um todo. E aí essa ideia vai seguir ali no ciclo de vida, nos estágios dela para desenvolver até acelerar. Então, em qualquer momento aqui, a gente pode matar essa ideia, seja porque ela não está dando certo, não está gerando o resultado esperado, ou não está aderente com a nossa tese, né? Ela pode pivotar, ou ela pode ser acelerada e pode virar, entrar na operação, pode virar um novo negócio, pode ser um spin-off, enfim, dependendo do tipo da ideia, ela pode seguir caminhos diferentes. E a gente sempre está olhando aqui para esse portfólio, do que a gente tem e do que a gente quer ter, para que esse portfólio não tenha só um tipo de inovação, ele tenha todos aqueles tipos pensando nos diferentes horizontes. A gente acompanha também as práticas de inovação, então, uma vez que foi montado um squad aqui de inovação para fazer alguma melhoria, testar alguma coisa, como que esse time está trabalhando? Ele está trabalhando do jeito certo, com a mentalidade correta para a inovação, que é essa mentalidade de experimentação, de errar rápido, de errar pequeno, de errar barato. A gente fala muito de tentar trazer para a empresa o ambiente, a mentalidade de uma startupzinha, da escassez, que você não vai ter tudo mesmo, que você vai rodar ali enxutinho, testar, experimentar, ser bem lean mesmo, entrar o Lean Startup, aquele livro do Eric Ries, bebendo nessa fonte desses conceitos, desse jeito de pensar. E então a gente acompanha aqui, o meu time também acompanha aqui o jeito de trabalhar, as métricas e a governança. Então, a gente tem reportes aqui em diferentes níveis, para os comitês de inovação, conselhos, acompanha em painel de métricas, etc. Aí, comentando um pouco aqui dos estágios. Então, uma vez que entrou ali, a ideia passou, ela vai seguir essas 5 etapas aqui de desenvolvimento. Que a primeira delas vai ser de descobrir uma oportunidade. Então, essa aqui é pré-Gate 1. Ou seja, o que a pessoa está levando no Gate 1 achei uma oportunidade, tem uma oportunidade na mesa, ou seja, encontrei uma necessidade real que não é plenamente satisfeita do mercado. Ou seja, o cliente tem essa dor, ou tem essa outra oportunidade aqui, para minha hipótese que esse problema existe, é sobre ele que eu quero debruçar. E aí tem algumas perguntinhas que a gente olha. Qual que é o mercado? Quem tem o problema? Quem já resolve esse problema hoje?
se essa sua hipótese de persona que tem esse problema, sem a sua solução, ela resolve isso como? Ela pagaria por isso? Ela pagaria para resolver esse problema? Porque se ela tem problemas, ela não pagaria por ele. Quanto que ela pagaria? Quais são essas hipóteses? Aí, beleza. Ela né, tem essa hipótese que ela vai provar o valor, que aqui entra o que o pessoal chama muito de MVP, de mínimo produto viável. Mas aqui com o conceito de testar se eu consigo resolver esse problema, né? Aquele problema, quer dizer, tem um problema, eu descobri como que eu vou resolver ele, eu consegui resolver. Usando aquele exemplo ali que eu citei do algoritmo, o problema que seria, olha, essa loja de farmácia tem um problema que é o seguinte, tem ruptura do produto na gôndola, mas ele está lá no estoque. Só que o cara da loja não repousa a gôndola com o produto no estoque, e com isso a loja perdeu venda. Esse é o problema que eu quero resolver. Como que eu vou resolver? Eu quero criar um algoritmo que cruza essas informações, descobre e gera uma notificação no celular para o supervisor da loja que repõe o produto X que está no estoque na gôndola. Essa era a hipótese. A gente falou, beleza, então toma aqui, vai testar. Agora ele ia conseguir construir o algoritmo vai acertar? Porque às vezes o algoritmo erra, né? Ele gera uma recomendação errada. Essa recomendação vai ser relevante? Isso vai ser só testado aqui no prova-valor, que a gente chama também de Problem Solution Fit. Aí, beleza, validou, vai para a terceira etapa, que é de encontrar o mercado, que é muito chamado de Product Market Fit, ou seja, eu vou, eu consegui resolver esse problema, mas às vezes em um cliente, às vezes em uma loja. Tem mercado mesmo? Eu consigo resolver em outros contextos? O cliente usa e paga por isso, né? Se eu vender para ele o algoritmo, beleza, eu consigo, ele vai pagar por esse algoritmo? E eu vou conseguir vender para um outro cliente, né? Tem mercado mesmo? Tem um fit desse jeito que eu faço isso? E aí roda aqui mais um período até ir para atração, quer dizer, eu já validei esse produto no mercado, agora eu vou tracionar a venda, vou encontrar novos clientes, eu vou crescendo, e para entrar em escala, que aí já entra mesmo numa busca por lucratividade, por eficiência, né, e por seguir esse crescimento. Então, a gente, né, vai acompanhar aqui, por meio de governança métrica, a inovação nesse caminho. E aí a gente tem aqui, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de métricas que a gente acompanha em cada uma dessas etapas e uma referência aproximada de tempo. O tempo, ele varia muito de acordo com cada negócio, com o tipo da ideia, com aquele mercado, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal que trabalha com inovação em agro, na parte de semente, o ciclo ali, por exemplo, de inovação em semente, em pesquisa, é um ciclo muito longo, então esses tempos aqui não se aplicam lá, né? São tempos aqui que têm funcionado aqui para a gente, sempre pensando em inovações de natureza mesmo de tecnologia, né? De algoritmos, aplicações, softwares. Mas, né, só para exemplificar um pouco, né, métricas que a gente vai olhar aqui, né? Por exemplo, em etapa de prova-valor, como eu falei, percentual de precisão do algoritmo, quantidade de causas identificadas, impacto previsto. Aí tem esse must-have score, que é um score que existe uma metodologia para a gente perguntar para o cliente que está usando e ver o quanto para ele é relevante, do tipo, se essa solução se a gente tirasse essa solução, ele sentiria falta dela. Então, tem algumas ferramentas. Aí existem, assim, ferramentas, metodologias e siglas, né? Assim, milhares e referências milhares que podem ser usadas nesse caminho. E à medida que ele vai caminhando, a gente vai olhando para métricas mais de receita recorrente, cash burn, CAC, LTV, né? Aí isso também vai variar muito de acordo com o tipo de inovação e com o tipo do negócio. Essas são as que a gente usa aqui, tá? Falando um pouquinho de prática agora da inovação, que é o outro ponto aqui, né? Como que os times rodam. A gente aqui fez uma mudança de organização dos nossos times, né? Como que a gente organiza os nossos times tech, principalmente, para ser mais flexível, ter uma estrutura que permita que essa inovação aconteça, né? Então, quando a gente fala de prática da inovação, a gente vai olhar mesmo para ferramenta, processos e capabilidades. E aqui a gente organizou
usando essa referência, né, que é uma referência também bem forte no mercado, dos squads, das tribos, os chapters e as guildas, né? Então, cada squad nosso, ele tem um líder do produto, que seria um PO, e foi essa estrutura dos chapters, que é uma estrutura matricial, que tem ajudado a gente a conseguir manter uma consistência das práticas nos diferentes squads. Porque uma dor que começou a surgir aqui quando a gente começou a habilitar alguns squads é que cada um trabalhava de um jeito e não necessariamente eles compartilhavam as melhores práticas de inovação, de tecnologia, do jeito de trabalhar. Então, esses chapters foram fundamentais, assim, né? Primeiro, para organizar essa geração e essa gestão do conhecimento, para alinhar sobre essa atuação mesmo, a consistência da prática entre diferentes times, né? Como eu falei, compartilhar as melhores práticas, se unir para resolver problemas de desafios comuns, se organizar para suportar, né? E um time ajudar o outro a resolver problema, um ajudar o outro no desenvolvimento, aumentar essas capacidades, desenvolver equipe, né? A gente garantir uma coerência de carreira, porque muitas carreiras de tech foram novas para a gente, né? De 5 anos atrás para agora, a gente não tinha algumas carreiras tech que hoje a gente já tem. E então a gente foi, né, construindo esse caminho mesmo. Bom, olhando aqui para governança da inovação, né? Que aí um outro elemento aqui, que é esse elemento aqui, né, do framework, né? Então, que ele olha para o todo. Né? Então, a governança da inovação, ela está ali dentro dos ritos, né, das práticas de gestão, de governança de uma empresa, mas é como que a gente ou adapta uma governança que já existe, ou cria uma governança que favoreça, né, a inovação. Porque se a gente olha para a inovação com os mesmos processos, rotinas, incentivos que a gente olha para uma operação, corre o risco da gente matar a inovação, né? Então, é como que a gente adapta esse olhar, o jeito de medir, o jeito de os processos mesmo, né? Porque quando a empresa ela vai crescendo, a gente vai estruturando os processos dela para evitar o risco mesmo. E com a inovação a gente precisa ter um certo espaço para o risco e para o erro, mas que é diferente de negligenciar o erro. Então, não é que tudo pode, ou o risco ou o erro é bem-vindo. Não, ele não é bem-vindo, ele precisa ser acompanhado para ele ser corrigido rápido, mas se a gente também não dá nenhum espaço, né, corre o risco dela não acontecer. Então, como que a gente olha também para orçamento de inovação, né? Como que a gente mede isso e como que a gente olha para esses aprendizados. Então, teve um experimento ali que entrou no fluxo e ele não gerou o resultado esperado, como que a gente olha para ele? Como que a gente captura essas lições aprendidas e divulga para que isso sirva de aprendizado para uma próxima inovação que a gente quer fazer? Então, a governança ela tem esse papel, né, de definir e alinhar o propósito, os objetivos, os valores, as políticas, priorizar os processos, alocar os recursos, atribuir ou até mesmo revisar papéis e responsabilidades para a gente estimular e sustentar, né, a inovação corporativa. Então, eu acho que esse aqui são propósitos, né? Assim, então, falando de alocação de investimento. Como que a gente fez aqui? A gente definiu um orçamento, a gente faz o nosso orçamento anual e tem os ciclos de revisão do orçamento. A gente definiu um orçamento específico para inovação, que a gente não necessariamente no início do ano ele tem carimbo, né? Mas à medida que ele é reservado, às vezes a gente até brinca que ele é um pote de inovação, para que à medida que a gente vai caminhando ao longo do ano e as pessoas identificam oportunidade de inovação, a gente pode, né, tirar, como se fosse tirar desse pote e investir nessas iniciativas, que é um pouco o que o nosso comitê e aquele nosso processo de inovação ele faz. Seja investimento numa ideia de dentro, seja investimento numa ideia que vem do mercado, numa startup, por exemplo. A questão do suporte da alta liderança, então a gente tem os fóruns, né, que a gente reporta, faz um debriefing do que foi aprovado, do que funcionou, do que não funcionou,
e garante o alinhamento, inclusive com a tese de inovação, com a estratégia de inovação, para a gente garantir que a gente está sempre em linha, porque pode ser que com o tempo essa estratégia muda e algo que tinha aderência com a tese no momento, de repente pode não ter mais, e a gente precisa ajustar um caminho. Outro ponto que foi muito importante aqui, né, eu coloquei aqui investimento e desinvestimento, a gente definiu critérios para desinvestir em ideias. Então, a gente falou assim, beleza, a gente tem critério para a gente começar a investir numa ideia, mas e para a gente desinvestir? Qual que é o critério para a gente parar uma inovação? A gente definiu esses critérios e a gente discute eles nos nossos ritos de análise. E é duro parar ideias, parar inovação, mas essa é uma boa medida de maturidade do quanto uma empresa está inovadora, né? O quanto essa cultura de inovação está madura ali dentro. Não é só sobre começar, é sobre começar ideias de inovação, parar, transformar, acelerar mais uma, desacelerar a outra, né? Isso é ser ágil, né? É ter agilidade ali, trabalhando com a inovação para aquela estratégia da empresa acontecer, né? Com a visão do resultado. O que é muito comum, né, nesses caminhos de transformação é o time que está trabalhando numa ideia se apaixonar pela ideia. E aí esse é um grande perigo, né? Por isso que é muito comentado sobre ame o problema, né? Falado sobre o love the problem. Porque é muito comum que a gente se apaixone pela solução, né? Principalmente o time que está envolvido, e às vezes perde esse pragmatismo mesmo, né? De entender o quanto essa inovação está contribuindo de fato para o resultado da empresa e gerando o resultado que é desejado. E que tem a ver com esses pontos aqui, né? De impulsionar crescimento, otimizar investimento, gerenciar os riscos. Então, eu comentei aqui muito de risco financeiro, pensando em investimento e resultado, mas existem outros riscos que uma ideia de inovação pode trazer. Pode ter risco de reputação, se eu estou usando a imagem, o nome da empresa, podem ter riscos de segurança, da informação, de dados, né? Então, a gente precisa cuidar, né, acompanhar, para que elas não passem esse limite, né? Para que os riscos sejam pequenos e calculados. Essa visão, né? A governança também tem esse papel de buscar esse equilíbrio do portfólio, olhar para essas ferramentas de inovação, boas práticas de mercado, as metodologias de inovação e as métricas de acompanhamento, conectando ali um pouco com a parte de prática de inovação. Bom, até aqui, pessoal. Tudo bem? Tem alguma dúvida, algum comentário? Eu trouxe aqui também, eu vou mostrar aqui um exemplo de um case. Nossa, já que não tem nenhuma dúvida, nem comentário. Eu dividi aqui um pouco alguns números nossos. Bom, então, como eu comentei, ao longo aí desses 5 anos que a gente tem feito essa nossa jornada de inovação, de transformação aqui na própria Falcone, a gente foi criando, né, alguns novos negócios, alguns produtos. Alguns produtos que alguns estão aqui nessa tela. Já tiveram produtos e negócios que a gente já iniciou e a gente já descontinuou, e alguns a gente continua. Então, um deles é o nosso core mesmo, que é a consultoria, que a gente, né, chama que às vezes de Consultec, que é a gente fazendo a nossa consultoria de gestão potencializada com algoritmos e inteligência artificial, mas que é o nosso modelo de negócio atual, né? Aquela inovação que está bem perto mesmo do nosso core, mas quer dizer, a gente continua atendendo as empresas, continua resolvendo os problemas delas, continua gerando valor para elas, só que a gente está fazendo isso de um jeito diferente, né? Se há alguns anos atrás a gente fazia só, às vezes, como planilha Excel, hoje a gente faz com ferramentas mais modernas, né? A própria MIDI, que foi um negócio, né, que nasceu aqui dentro, com esse desejo de levar
todo o nosso conhecimento de gestão para as médias empresas, então é um outro negócio que nasceu aqui, né, dentro desse período, a Falcone Capital, que é uma outra empresa do grupo, né, que ela é focada em investimentos em empresas já estabelecidas, com uma tese de private equity. A própria First, que eu acho que muitos de vocês já conhecem também, né, que é uma edtech, que é focada aí no desenvolvimento de pessoas. Tem o Dayway, que esse foi né, esse nasceu dentro, ele é um aplicativo de gestão de rotina, nasceu dentro da Falcone, a gente acabou fazendo um spin-off, né, assim como a First. Tem os outros produtos aqui da própria Actio, então tem o Lift, o Seed, o Spot, que foi um produto que nasceu aqui dentro, né, com inteligência artificial para o varejo, tem o de People Analytics, tem um para saúde e tem o Brain, que a gente tem feito aí. A Pace tem produtos e negócios que a gente já criou, que a gente descontinuou, que a gente pivotou, então isso é super parte da jornada, né? Então, quando eu comento ali de portfólio, é um pouco nessa linha que a gente está falando de portfólio. Tem inovações que são dentro dos nossos próprios processos, da nossa própria operação, e tem essas inovações aqui que já se configuram como ofertas para o mercado, né? Em como aquilo que a gente oferece ali como serviço e produto para os nossos clientes. E aí, falando de um deles aqui, que é o Spot, que foi um caso do que é muito chamado de Venture Builder, né? Então, o que é o Venture Builder é a criação desse negócio dentro de casa. Então, um consultor nosso que trabalhava no varejo viu esse problema ali em um cliente e falou assim, nossa, eu consigo resolver esse problema de um outro jeito. E se a gente criar um algoritmo de inteligência artificial que cruza esses dados com esses outros dados e gera essa hipótese e gera essa ação, essa indicação de ação para o gerente da loja, né? Será que eu consigo melhorar o resultado? E ele seguiu todo aquele caminho ali de testar uma hipótese, testar em um cliente, ainda sem gerar receita. Aí depois ir para 2, para 10 clientes, depois vender para um outro cliente, de ir, né, crescendo aos poucos. E hoje ele já, né, um negócio que teve um crescimento já muito bacana nesse último ano e que compõe aqui, né, esse nosso portfólio e muito alinhado com a nossa tese, que é o nosso DNA, quer dizer, a gente quer, né, um dos pilares da nossa tese a gente quer ajudar as empresas a resolverem os problemas que sejam relevantes e que façam o negócio delas crescerem. E aí o Spot estava super aderente com essa tese. A gente quer fazer isso por meio de tecnologia, de uma tecnologia inteligente, que ajuda as pessoas a serem ainda melhores, né? Então, gerando impacto que faça diferença. Então, o Spot é isso, ele usa AI, então ele pega todos os SKUs todos os dias, ele cruza né, esses dados e o impacto, as oportunidades que ele sugere, impactam direto em venda, aumentam diretamente a venda e a gente, ao longo desses últimos anos, comprovou, né? Conseguiu medir esse impacto em vendas, então ele segue por esse caminho de coletar os dados, fazer a análise de todos os PDV, gerar as ações, né? E a medição, que é também a essência do método de gestão que a gente usa, sempre usou, que o professor Falcone trouxe lá atrás, só que de um jeito mais tech. Então, ele tem alguns módulos, né? Hoje ele tem esses 4 módulos, né? Começou só com de loja ali no início, e à medida que ele foi evoluindo, ele foi crescendo para demanda, price, mix de produtos, e vamos ver o que vem pela frente, né? Que ele ainda continua aí em evolução e nos nossos clientes. Então, trouxe ele só para ilustrar um pouco como que tem sido aqui para a gente essa jornada, como que a gente tem aplicado esse framework de inovação e esses processos, né, aqui na própria Falcone. E também a gente tem compartilhado, dividido com alguns clientes nossos que também, né, estão fazendo essa jornada. Mas eu achei legal trazer o nosso case aqui. Legal. Pessoal, então, muito obrigada, né? Espero que tenha sido produtivo aqui. Achei bem bacana, assim, mostrar um case real nosso, né, Marina? Assim, fica mais próximo, assim, de ter
um case que realmente foi aplicado e fica mais prático, né? Acho que foi bem legal, deu para entender como que é o framework e ver como que acontece na prática. Muito obrigada, Marina. Boa noite a todos. Ótimo final de ano e início de semana a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado.